Paz seja convosco, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos lá para a nossa próxima aula, amém? Bom, antes da gente começar a falar propriamente da aula de hoje, já relembrar algumas coisinhas aí, ó. A gente viu na última aula a respeito da estátua de Nabucodonosor, que Nabucodonosor teve um sonho, etc. E cada uma das partes da estátua representada por metais, né? E no final lá, barro e ferro, ela representava um reino das eras, né, que viriam depois, a própria era babilônica e os reinos que viriam depois. Bom, o que acontece? Quando Deus quer falar com o homem, ele mostra às vezes coisas materiais para falar a respeito dos planos espirituais dele, ok? Coisas materiais, coisas que têm uma certa preciosidade aos olhos humanos, ok? Mas, quando Deus quer falar com os servos dele, ele mostra figuras, às vezes, de coisas que vão passar, coisas que não são eternas, como figuras de animais. No caso, por exemplo, Daniel teve praticamente a mesma visão que Nabucodonosor teve, só que em vez de ser metais, ele viu em figura de animais. Amém? E o que isso tem de importante para a gente estudar lá no Apocalipse? Irmãos, tem muita coisa a ver. Porque a construção da cultura que esses reinos eles criaram no mundo, na história do mundo, toda essa cultura, ela vai terminar, ok? Lá no reinado do anticristo, tá? Ele vai fechar para todo o cenário global para o reinado do anticristo, tá? Por que a gente já não falou isso na aula passada? Porque assim, primeiro nós precisamos ver a vida, assim, a revelação de Deus do ponto de vista de Nabucodonosor. Agora nós vamos ver do ponto de vista de Daniel. Irmãos, isso aqui foi tão exato, mas tão exato, que alguns historiadores chegam a teorizar a possibilidade do livro de Daniel ter sido escrito por último de todos os livros da Bíblia, de tão exato que foi. Mas não é isso. O livro de Daniel, ele tem a cronologia dele, não foi o último livro da Bíblia, nem o penúltimo, muito pelo contrário. Ele já tinha sido escrito há muitos e muitos séculos antes de Cristo e antes de todos esses acontecimentos. Amém? Vamos lá. Vamos ver aí o primeiro animal, ok? O primeiro animal, como vocês estão vendo aí, é um leão com asas. Onde está a referência desse sonho, Isaac? Daniel capítulo 7. Não vamos ler o capítulo, tá? Se você quiser, dá uma lida você lá no texto, tá? Ele está lá completinho. Vamos aqui. Aqui a gente está vendo aí em Daniel capítulo 7, um leão com asas. Esse leão, ele é representado pela própria Babilônia, ok? E uma coisa muito interessante que fala que é o seguinte, que as asas desse leão foram arrancadas e foi dado a esse leão um coração de homem. Esse leão, além dele figurar a Babilônia propriamente dita, ele é uma figura também do próprio rei Nabucodonosor, porque o rei Nabucodonosor, ele era muito arrogante. E acabou pastando com os animais. Deus acabou fazendo com que ele pastasse com os animais do campo. E depois o rei Nabucodonosor se humilhou na presença de Deus e ele teve um coração transformado. Tá? Então, uma dupla representação. E o que a Babilônia contribuiu, assim, desde o princípio, tá? Lá da época da Babilônia, 560 mais ou menos antes de Cristo, 560 anos antes de Cristo, o que ela contribuiu para a cultura atual, ok? Qual foi a contribuição que ela teve? Bom, primeiro de tudo, ela foi uma das primeiras religiões que iniciou um culto a uma divindade que vence outra divindade.
Ok? Na Babilônia existia um deus chamado Marduk, tá? Um deus chamado Marduk. E o que que acontece? Na história babilônica, Marduk, ele vencia um dragão chamado Tiamat, ok? E ele vencia esse dragão, destruía esse dragão e reinava soberano, ok? Essa cultura de uma divindade destruindo outra divindade para ser adorada como um deus, ela é característica de 90% das religiões antigas, ok, do mundo. Exemplo, na Babilônia, o Marduk venceu Tiamat. Na, na região da América, aqui da América do Sul, existe uma divindade entre os incas chamada Quetzalcoatl, que ele foi um deus que venceu um monstro e ele destruiu esse monstro e também das partes desse monstro ele criou o mundo. Assim como o Marduk que venceu Tiamat na Babilônia, ele das partes desse monstro, desse dragão criou o mundo. Na cultura germânica, o Thor, não o Thor do filme, tá? O Thor da cultura germânica, dos germanos, dos alemães, ele vencia uma grande serpente que queria destruir o mundo e acabou sendo adorado. Veja, olha para vocês verem a semelhança muito grande entre essas culturas. Entre essas religiões, são culturas de épocas diferentes, de tempos diferentes, mas a ideia principal é a mesma. Uma divindade que vence uma outra divindade para reinar como um Deus soberano. E o mais incrível é que no Evangelho, Jesus Cristo nunca vence ninguém. Entendeu? Deus nunca está preocupado em vencer ninguém. Ele está preocupado em ofertar-se. O Senhor Jesus está preocupado em ofertar-se a si mesmo como um sacrifício perfeito pela humanidade para ligar, para aproximar o homem de Deus. Basicamente é isso. Tá? Não tem esse negócio, mas Jesus morreu na cruz do Calvário, venceu a morte e venceu o diabo e vai destruir. Não, o nosso inimigo é sim o diabo. Mas o propósito principal do evangelho não é nós adorarmos a Jesus porque ele vai destruir o diabo, é nós adorarmos ao Senhor Jesus porque ele é o próprio Deus e quer ter comunhão conosco. Esse é o principal propósito do evangelho, tá? E aqui é um ponto importante. Alguém que vence, um ser que venceu um outro ser e precisa ser adorado, ok? Adoração à Babilônia lá. Meritocracia. Eu só tô bem porque eu faço isso aqui. Eu só tô na posição que eu estou porque eu estou aqui, porque eu fiz aquilo ali. Irmãos, é assim, o esforço é muito importante, tá? Mas a Bíblia já deixa bem claro que pela graça sois salvos. Isso não provém de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. O que quer traduzindo quer dizer tudo isso daí? Não é porque você muito faz na igreja, não é porque nós muito trabalhamos na igreja, porque exageradamente fazemos uma série de coisas que nós vamos ser mais abençoados do que aquele irmãozinho que talvez tenha maior comunhão com Deus do que a gente, ok? Não é por causa disso, não é por causa de mérito, ok? É pela graça. Tudo que nós conquistamos é pela graça. Entendeu? É isso. É basicamente isso. E a adoração aos vencedores. Tanto é que toda vez que Daniel interpretava um sonho e ele conseguia dar a resposta, toda vez que acontecia algum milagre, o vencedor, a pessoa, no caso Daniel, por exemplo, ele traduziu o sonho de Nabucodonosor. Ele foi. O rei simplesmente pegou um monte de coisa, um monte de presentes e deu cargos para ele de importância, etc. Isso aí é uma forma de adorar os vencedores, ok? Isso também faz parte da estrutura da cultura babilônica, tá? E essa cultura ela vem se refinando ao longo dos anos, ok? Ela vem se refinando e ela vem tornando-se uma cultura cada vez mais forte, ok? Vamos dar uma olhada no próximo reino. Medo-Persa. Aqui a gente tem a figura de um urso com 3 costelas na boca, conforme fala o livro de Daniel. E esse urso,
ele tem um ombro mais alto do que o outro. Por quê? O reino da Média e da Pérsia eram dois reinos particulares, ok? E depois eles fundiram-se por uma questão lá de casamento. Casaram, acho que uma princesa persa com um rei Medo, ou um rei persa com uma princesa Medo, não sei. É meio confuso essa história. Mas o ponto-chave aqui não é quem casou com... Tá? O urso ele tem um ombro mais alto do que o outro, porque um reino era mais forte que o outro. A Pérsia era mais forte que a Média, ok? E eles se uniram para formar um reino só, através de um casamento, como eu falei. Vocês podem notar que na boca do urso tem 3 costelas, ok? Foram 3 grandes potências que a Pérsia, a Medo-Pérsia, derrotou na sua época. A gente pode ver aí no mapa. As 3 grandes potências foram aqui, ó, era a extensão. Essa região aqui, deixa eu só ele mudar, pronto. Essa extensão aqui, ok? Era a extensão do reino Medo-Persa, ok? Medo-Persa. Eles derrotaram 3 grandes potências. Eles derrotaram a Babilônia, ok? O Império Babilônico, o Império da Lídia. Quem que é o Império da Lídia? Lídia, hoje, é toda a região da Turquia, ok? E o reino do Egito, tá? A região do Egito. O que os persas contribuíram para o desenvolvimento da cultura até nos dias de hoje? Vamos lá. Culto a Mitra. Quem era Mitra? Irmãos, por incrível que pareça, esse culto a Mitra tem muitas características do culto a Mitra que são semelhantes à característica do culto cristão. E tem alguns cristãos que outro dia eu estava na internet, no Facebook, eu não lembro onde estava, acho que estava no Facebook. E tinha um doido aí, que eu não sei de onde que aquele cara saiu, que ele estava queimando a Bíblia, falando que a Bíblia, todo o conteúdo da Bíblia era um culto a Mitra. Né? Por quê? Porque se assemelha muito ao culto cristão. Por exemplo, o ritual da Santa Ceia, pão e vinho. No culto a Mitra nós já tínhamos, já existia isso, nós já tínhamos, não, eles tinham lá, né? Os persas, os medo-persas já tinham essa cultura de pão e vinho. A figura de um sacerdote maior, um padre com celibato e tudo que tem de direito, tá? Já havia isso no culto a Mitra. E o mais louco disso tudo, introdução ao dia 25 de dezembro como um dia sagrado, que segundo a cultura do culto a Mitra, 25 de dezembro era o nascimento dessa divindade. E, por incrível que pareça, essa divindade também, na figura de um homem, acaba matando um touro e das partes do touro ele cria um mundo. Incrível como que essas culturas, todas elas têm o mesmo mito criacionista. E outra coisa, o culto a Mitra também, ele introduziu a noção de paraíso, de inferno, de juízo final, de escatologia completa. Tudo isso tinha nesse culto. Só que esse culto ele tinha uma característica que não tem no Evangelho, que é o seguinte: você podia fazer o que você quisesse. Você não tinha que ter um relacionamento com ninguém. Você podia fazer o que você quisesse. Se você quiser matar, roubar, se prostituir, tá tudo bem. Quando chegava no dia de você pedir perdão pelos pecados, você simplesmente chegava num determinado local, fazia lá suas oferendas e seus pecados, teoricamente, estavam perdoados. Amém? Então, olha só, vamos ver aí. Vou recapitular aqui para a gente carregar todas as informações. Vamos lá. Culto a uma divindade, meritocracia e adoração dos vencedores pela Babilônia.
Os medo-persas, culto a Mitra, e 25 de dezembro, que é considerado o nosso Natal. Jesus não nasceu em dezembro, por quê? Porque dezembro é mês de inverno na Palestina. Na região de Jerusalém é período de inverno. E não tem pastoreio no inverno lá, porque lá neva quando é no inverno. Então a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo. Então não teria como ter pastores, tá? Então é por isso que não foi 25 de dezembro. Isso aí foi um culto que já era um culto de Mitra, que ele foi absorvido por Roma e depois a Igreja Católica continuou com a data do dia 25 de dezembro. Pastor Isaac, é pecado então comemorar o Natal? Não é, tá? Não é pecado comemorar o Natal, não é pecado comer peru, não é pecado nada disso, tá bom? Mas vocês precisam saber de onde vem esse negócio, amém? Vamos lá. Grécia. Aí, ó, a gente tem aí um leopardo com 4 cabeças, tá? É um leopardo com 4 cabeças. Isaac, por que 4 cabeças? Esse reino ele é representado pelo reino de Alexandre o Grande. Lembra lá que eu falei do reino de Alexandre o Grande? Então vamos lá. O que aconteceu? O Alexandre ele acabou que conquistando praticamente o mundo inteiro. Ele morreu, acho que ele tinha 33 ou 36 anos quando ele morreu. E ele não deixou herdeiros, porque aí o que aconteceu? O único filho herdeiro que ele teve com uma mulher aí, que era a única mulher que ele tinha, né? Eles acabaram matando ele, envenenando ele e envenenando a mulher também, né? Quem ficou aí depois da morte de Alexandre. O que aconteceu? O reino de Alexandre, o Império Grego, perdão, o Império Grego, ele foi dividido entre os 4 maiores generais de Alexandre o Grande: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Tá? Então aqui nós temos toda as divisões, ok? Se vocês forem ver aqui, tá? Tem as. Deixa eu só mudar a caneta aqui, um minutinho. Aqui vocês veem pelas cores todos os nomes, né, dos generais e a extensão dos seus reinos, ok? Das 4 divisões aí que virou o Império Grego, tá? E aí, Isaac, o que foi importante disso aí? Primeiro, aqui já começou uma série de detalhes importantes que moldaram ao mundo até hoje. Veja, todo o Império Grego ele veio carregado de toda aquela cultura dos 2 primeiros impérios, ok? Babilônico, Medo-Persa. E ele introduziu uma coisa, uma cultura mundial. O que é uma cultura mundial? Você quer, de repente, ter uma adoração a um Deus que qualquer aí que você adora, você pode até adorar, vai adorar escondido. Porque você tem que adorar os nossos deuses, tá? Outra coisa, a língua oficial, língua grega. Por quê? Os outros não tinham? Por incrível que pareça, não tinha. Os outros 2 primeiros reinos, eles eram falantes do aramaico. Tá? O que é o aramaico? É uma língua totalmente misturada. O aramaico é tipo um portunhol, que não é nem português e nem espanhol, né? Ou em spanglês, que não é nem inglês e nem espanhol. Tá? Era uma língua misturada. Quando os gregos chegaram no cenário mundial, não. A partir de agora, todo mundo vai falar grego. Acabou. Tá? Acabou tendo uma cultura mundial. Outra coisa, Alexandre foi em cada uma das regiões e ele fundou as bibliotecas com a cultura daquela região. Então, se você queria aprender alguma coisa da cultura regional, você tinha que ir numa biblioteca e consultar um livro lá. Porque a cultura que tinha que ser, assim, a primordial, que tinha que ser ali, assim,
executada, ok? Naquele período tinha que ser a cultura grega. Acabou. Religião única e pagã. Isso foi um problema. Isso foi um problemão. Por quê? Isaac, que essa religião única e pagã foi um problema. A partir da introdução dessa religião, eles começaram a trazer uma série de culturas, por exemplo, culto a Zeus, culto a Hércules, culto aos deuses gregos, Afrodite e companhia limitada. E o que acontece aí? Começou-se as figuras de religião regionais sendo apagadas com o tempo, ok? Elas começaram a ser apagadas ou ser reprimidas. Tanto é que Antíoco Epifânio, por exemplo, ele foi um dos descendentes, eu acho que ele foi descendente de Ptolomeu I, e ele começou a sacrificar porcos no templo de Jerusalém. Isso causou uma revolta muito grande nos judeus, porque o porco já não era um animal sagrado. E ainda mais você vai sacrificar um animal que não é sagrado num local extremamente sagrado para os judeus. Levantou a revolta, tanto é que isso aí foi estopim para a revolta dos Macabeus. Quem tem Bíblia católica em casa, tem lá entre o Antigo e Novo Testamento o livro de 1º e 2º Macabeus, tá? Mas é só histórico, tá, pessoal? Se você não tem lá na tua Bíblia, não precisa ficar preocupado em procurar. Se quiser procurar, bom, fica à vontade, tá? Mas é só histórico. E a outra coisa importante, à medida que essas religiões pagãs elas foram crescendo e eles foram reprimindo as outras religiões, os outros cultos, inclusive o culto judaico, tá? Inclusive o culto judaico. E aí tem uma coisa muito importante. Nesse momento acontece o que a gente chama de período interbíblico. E período interbíblico. O que é o período interbíblico? O período interbíblico é mais ou menos o seguinte: tem aquela página da Bíblia que está em branco entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Tem muita gente que fala o seguinte, que ali foi o silêncio de Deus. Deus ficou 400 anos sem falar com o homem. Glória a Deus por isso. Rasga Hebreus capítulo 1, rasga, tira da Bíblia, tá? Ou edita o Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas formas aos pais pelos profetas, menos durante 450 anos, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Irmãos, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Falar que Deus não falou com o homem durante 450 anos não é verdade. Não. Por que não tem 450 anos escrito? Não tem 450 anos escrito, porque durante o período do governo grego, do Império Grego, não podia escrever absolutamente nada. Tanto é que o nome de Deus, como os judeus pronunciam hoje, que é o tetragrama, que eles chamam de Hashem, ou o Eterno, ele foi perdido durante esse período, porque não podia ser escrito mais nada. Quer um outro exemplo também, como que Deus nos calou? A profetisa Ana, que a Bíblia fala que ela não... a profetisa Ana, e tem mais uma pessoa na Bíblia, que eu não lembro ao certo, no Novo Testamento, que fala o seguinte, que foi profetizado a ele, enquanto esse homem ainda era muito jovem, e eu vou descobrir essa referência, eu vou trazer no próximo vídeo para vocês, enquanto esse homem era muito jovem, que ele não morreria sem ver a redenção de Israel. Foi profetizado a ele. Ou seja, Deus não se calou. Tá? Esquecem esse negócio que Deus ficou calado. Deus ficou falando, só não pôde escrever. Só isso. Nesse é o lance. Agora tem gente que fala que Deus não é. Pelo amor de Deus, tá louco. O dia que Deus parar de falar com o homem, então, nós tá tudo no inferno. Vamos lá.
Daniel capítulo 7, o próximo animal, um animal terrível, que ele tinha todas as características dos outros animais, só que ele tinha algumas, ele era terrível, ele não tinha, Daniel ele não consegue descrever muito bem esse animal, ele só fala que ele tinha característica dos outros, mas que ele tinha uma característica interessante, ele tinha 10 chifres. 10 chifres. Aí ele fala que os dentes eram de ferro, as garras eram de bronze, e que esse animal ia começar a perseguir o povo de Deus, etc, etc, etc. Bom, nós vimos na última aula que Roma foi dividida em 10 províncias europeias. Nós vimos isso aí na última aula, 10 províncias europeias. E o que acontece aqui? Esse animal que ele aparece, cada um desses chifres é uma região administrativa, ok? Cada um dos chifres é uma região administrativa. E nós vamos ver que, na próxima aula, que vai aparecer um chifre aí pequeno, ele vai derrubar outros 3 chifres, ok? E ele será um rei, ok? Ele será um rei, que ele vai falar um monte de bobagem, mas uma coisa interessante aqui é o seguinte, que o que Roma fez? Roma mudou o calendário, tá? Mudou o calendário, irmãos. Roma mudou completamente o calendário como nós conhecíamos na época, por exemplo, de Cristo. Mês de Nissan, por exemplo, que é o mês judaico, todos os outros meses, todas as outras, as festas principais foram todas substituídas por um calendário praticamente próprio. Outra coisa, sincretismo religioso. Ele pegou todas aquelas divindades que nós temos, a todas as estruturas de divindade que nós temos, e Roma transformou todas aquelas divindades em santos da Igreja Católica. Então, por exemplo, se eu não estiver enganado, Júpiter é o próprio Deus, que é, segundo a religião romana, Iupater, o Senhor Pai, ok? Então é o Senhor Deus. Aí nós temos, acho que Vênus, que é a mãe, que seria mais ou menos Maria, ok? Equiparada a Maria. Depois a gente, se vocês quiserem, deixa nos comentários, a gente faz eu passo para vocês todo a planilha, né, das comparações. Quem que era o que em Roma e quem que virou no cristianismo, ok? Outra coisa interessante também, que Roma instituiu um culto a um imperador, uma figura a ser adorada ou a ser respeitada como uma figura divina. E esse imperador, nós vamos ver que o Império Romano, e esse imperador aqui ainda existe até hoje. Só que eles mudaram de nome, tá? Mas isso nós vamos ver somente na próxima aula. Que Deus abençoe a vida. Nós nos vemos na próxima aula. Beijo, beijo e Deus abençoe.